Olá a todos. Meu nome é João Gabriel, eu sou aluno de iniciação científica no Laboratório de Neurofarmacologia da UF e, junto com a doutoranda Maria Carolina, trouxemos mais um módulo da Voz 16, caminhando pelos neurotransmissores, e a aula de hoje é a adenosina como neuromodulador do sistema nervoso central. Mas por onde começou a descoberta da adenosina? Bom, os pesquisadores Drury e George foram pioneiros nesse ramo da pesquisa, pois, ao realizarem a purificação de amostras de corações de mamíferos, revelaram a presença de compostos adeninérgicos capazes de gerar efeitos de bradicardia, ou seja, aonde essas amostras eram aplicadas, havia redução dos batimentos cardíacos. Mas qual seria a composição dessa substância? Bom, ela tem como precursor o trifosfato de adenosina, e através da ação de enzimas e proteínas de membrana, o ATP é transformado em adenosina, um nucleosídeo composto pela base nitrogenada adenina e por um açúcar simples. Contudo, já que sua meia-vida é bem curta, devido à sua metabolização rápida, é então degradada em inosina, o seu metabólito. Antes de vermos como ela age no sistema nervoso central, devemos entender como funciona uma sinapse convencional, um processo apresentado pela maioria dos neurotransmissores. Temos como componentes principais o neurotransmissor a ser liberado, as vesículas responsáveis por carreá-lo ao terminal pré-sináptico, canais iônicos responsáveis pelo influxo de cálcio e o acoplamento dessas vesículas no terminal, e os receptores de membrana no terminal pós-sináptico que possuem afinidade pelo neurotransmissor, realizando então a ligação ligante-receptor. Devemos também mencionar as células da glia, que agem na regulação de todo esse processo, além de apresentarem também transportadores que regulam as concentrações desses neurotransmissores na fenda sináptica. Agora, diferentemente da sinapse que vimos, a adenosina possuirá um fluxo diferente entre os meios intra- e extracelulares. Em uma sinapse purinérgica, vemos a adenosina, seus precursores e seu metabólito, os transportadores que irão realizar seu transporte, tanto em fluxo como efluxo, as proteínas de membrana que irão atuar no meio extracelular na produção da adenosina, e, por último, os receptores de adenosina ligados à proteína G. Lembrando que no outro processo, além das vesículas, há também transportadores que realizam esse transporte entre meios. Contudo, na sinapse purinérgica não há presença de vesículas, ou seja, o movimento da adenosina entre meios é exclusivamente realizado pelos transportadores. Falando um pouquinho agora sobre os transportadores da adenosina, temos dois tipos: os concentradores, responsáveis pelo transporte ativo dela, ou seja, agem contra o gradiente de concentração e visam aumentar a sua concentração em um dos meios, e também temos os equilibrativos, que visam o equilíbrio das concentrações de adenosina nos meios. Assim, favorece o gradiente de concentração e realiza transporte passivo. Sobre os receptores de adenosina, temos também duas classes: os receptores P1, com afinidade exclusiva por adenosina e que englobam outros receptores, e os P2, que possuem afinidade por outros nucleotídeos. Os da classe P1 são metabotrópicos, apresentando acoplamento à proteína G, e os da classe P2 podem ser metabotrópicos ou ionotrópicos, ou seja, que apresentam um canal de íons. Nessa aula, iremos trabalhar apenas com os receptores da classe P1. Dentre eles, temos receptores majoritariamente inibitórios, os receptores A1 e A3, responsáveis principalmente pela inibição da adenililciclase, gerando a diminuição dos níveis de AMP cíclico e, consequentemente, a menor ativação da pKa. Por outro lado, temos também receptores excitatórios do sistema. São eles os receptores A2A e A2B, que principalmente atuam na ativação da adenililciclase, aumentando a concentração de AMP cíclico e gerando a maior ativação da pKa. É importante ressaltar que eles agem em conjunto, gerando sinalizações em simultâneo e com isso produzindo respostas diferentes a cada momento. O fator importante a se ressaltar sobre os receptores adenosinérgicos é o processo de dimerização sofrido por eles, que consiste na união física deles na membrana plasmática. Por exemplo, a união de dois receptores A1 forma o homômero A1A1. Já a união de um receptor A1 e um receptor A2A forma o heterômero A1A2A.
Mas qual seria a influência deles? Bom, heterômeros A1, A2A possuem diferentes ações de acordo com as concentrações de adenosina. Em baixas concentrações, a maior afinidade da adenosina pelo receptor A1 faz com que o sinal do receptor A2A seja consideravelmente reduzido e haja então a diminuição da liberação de glutamato. Enquanto em altas concentrações de adenosina, temos o receptor A2A inibindo o poder inibitório do receptor A1 e então gerando respostas estimulatórias, que podem, por exemplo, aumentar a liberação de glutamato ao se sobrepor à sinalização inibitória do receptor A1. Como podemos ver também, a dimerização ocorre entre diversos tipos de receptores, como por exemplo o receptor A1 de adenosina e o receptor D1 de dopamina. Como podemos ver na imunofluorescência acima, que mostra a sobreposição entre receptores em um mesmo tecido com cores fluorescentes diferentes, podemos fazer essa distinção e sobreposição. E esse conjunto, em neurônios, por exemplo, regula a ação motora, que demonstra então a importância desse processo acontecer. Mas onde nós podemos encontrar esses receptores? Os receptores de alta afinidade do sistema adenosínérgico, o A1 e o A2A, estão espalhados por todas as regiões do encéfalo e tronco encefálico. Já os receptores de baixa afinidade se limitam a regiões específicas, com atividade ainda não descoberta completamente. Duas regiões bem estudadas e que já possuímos ampla informação sobre são o hipocampo e o córtex frontal. Estudos, como os do nosso laboratório, já relataram a modulação da adenosina em diversos sistemas de neurotransmissores nessas regiões cerebrais. E agora que vimos a sua localização e como funcionam, veremos em quais vias de sinalização esse sistema atua modulando. Por agir como neuromodulador, as vias influenciadas pela adenosina resultam na regulação gênica, o que leva a alterações em outros sistemas de neurotransmissão. Assim, ela possui ampla ação e importante função nos mais diversos processos fisiológicos. Primeiro, temos os receptores A1 e A3, que com caráter inibitório agirão inibindo a adenililciclase e reduzindo então as concentrações de AMP cíclico e a ativação da pKa. Com isso, não haverá fosforilação de receptores de membrana e de canais permeáveis a cálcio, o que também leva à inibição de demais vias. Já os receptores A2A e A2B, com caráter excitatório, agem na ativação da adenililciclase, aumentando os níveis de AMP cíclico, ativando a via da pKa e então com isso, resultando na fosforilação de receptores de membrana, ativação da via da pKa, com a fosforilação de canais de cálcio e entre outras influências. É importante salientar que todos esses estímulos e vias moduladas levam ao processo de regulação gênica, ou seja, ao processo de transcrição e produção de proteínas. Outro ponto importante a se comentar é a presença de antagonistas do sistema, ou seja, moléculas que agem bloqueando a ação da adenosina em seus receptores. A cafeína é o antagonista não seletivo a esse sistema mais consumido no mundo, que pode levar ao bloqueio dos receptores A1 e A2A e, em doses mais tóxicas, à inibição da fosfodiesterase, liberação de cálcio e entre outros efeitos. Ao associarmos a ingestão dessa substância ao bloqueio dessa via, pelo fato de ela ser consumida por aproximadamente 80% da população mundial, podemos entender que ela poderá estar modulando vias de sinalização e modulando outros sistemas de neurotransmissão. Estudos já relacionaram sua ação nas alterações vistas em funções neuronais como sono, memória e aprendizado, e alterando quadros patológicos como dor, ansiedade e Alzheimer. Portanto, ao falarmos de adenosina, precisamos falar de neuroplasticidade. Essa característica é conhecida pela capacidade do nosso cérebro de se adaptar e se reorganizar fisiologicamente de acordo com os diferentes estímulos que temos do ambiente. Ela pode ser observada em diversos níveis, como a base, representada pelas interações moleculares, e o topo da hierarquia, como comportamento adaptativo, aprendizado e memória, resultado dessas interações mais básicas. Assim, podemos relacionar a adenosina a esse processo, visto que diversas pesquisas mostram a influência desse modulador nos processos neuroplásticos. Nesse trabalho desenvolvido pelo nosso laboratório, a exposição aguda à cafeína foi avaliada. Lembrando que o MK811, um antagonista de receptores NMDA, na concentração de 10 micromolar, foi utilizado para tratamento durante os experimentos. E então foi relatada a potencialização da liberação de GABA mediada pela ativação do receptor NMDA,
Como podemos ver no gráfico, a relação apresentada é sobre a liberação de GABA mediada pela liberação de D-aspartato, que ocorreu de forma dose-dependente. Além disso, já que a presença de cafeína aumentou os níveis de D-aspartato, foi analisado o efeito na presença de um antagonista desses receptores, o MK801, o que mostrou que o tratamento prévio com esse antagonista preveniu o efeito modulatório positivo da cafeína através dos receptores de adenosina. Em outro estudo realizado pelo nosso laboratório, foi analisada a exposição crônica à cafeína em retinas de aves embrionárias. Como podemos ver, houve a utilização de um agonista de receptores A1, o chá, e um antagonista de receptores A1, a cafeína. E como podemos ver nos nossos resultados, o bloqueio do receptor A1 pela cafeína causa a redução da captação e o aumento da liberação de GABA, assim como os níveis de AMP cíclico também aumentam. Isso ocorre pela inibição, pelo bloqueio dos receptores A1 e uma estimulação da denileuciclase. Ou seja, o bloqueio do receptor A1 causou a redução da captação e o aumento da liberação de GABA, assim como o aumento nos níveis de AMP cíclico. Então, foi analisada a ativação aguda dos receptores A1, com tratamento prévio da cafeína e a ativação aguda com o chá, mostrando que esse processo foi capaz de reverter o efeito da cafeína e reduziu a captação de GABA, através da ativação dos receptores A1 e então a inibição da denileuciclase, que reduziu então a captação de GABA. E por fim, em um artigo recém-aprovado, nosso laboratório avaliou a cafeína modulando a captação de GABA em ratos controle, Wistar, e em ratos SHR, espontaneamente hipertensos. Como podemos ver no gráfico, o tratamento com cafeína em ratos controle não apresentou uma mudança significativa nos valores de captação de GABA, mas houve uma tendência de redução. Já em ratos espontaneamente hipertensos, a cafeína age aumentando o transporte de GABA, aumentando sua captação e provendo um aumento considerável de seus níveis. Ou seja, no estriato de ratos espontaneamente hipertensos, temos a cafeína agindo no aumento da captação de GABA, provendo aumento considerável de seus níveis. Uma dúvida final que ainda não foi respondida é: mas qual a influência da adenosina nas alterações fisiológicas das patologias? Hoje veremos um pouco sobre a hipóxia. Esse é um evento fisiológico causado pela baixa concentração de oxigênio nos tecidos, levando então a readaptações no organismo. Mas como a adenosina entra nessa questão? Ela será responsável pelo processo de vasodilatação e pela sinalização inflamatória durante esse evento. Estudos confirmam que onde há eventos de hipóxia, há a liberação de adenosina para o aumento da vasodilatação. Nessas ocasiões, a captação de adenosina é reduzida e sua produção aumentada, o que permite a maior ativação dos receptores A2A e A2B, responsáveis pela dilatação dos vasos. Além disso, em células imunológicas, os receptores A2A atuam ativando essas células e os receptores A2B limitam as produções de citocinas pró-inflamatórias, a fim de evitar a perda do controle. Como podemos ver, esses dois artigos retrataram situações diferentes de hipóxia. Uma relata a conexão da adenosina e desse evento durante a inflamação, e a outra apresenta a relação da adenosina com a vasodilatação muscular em uma hipóxia aguda sistêmica. Finalizando, trouxe as referências bibliográficas que foram utilizadas durante todo o trabalho. E meus sinceros agradecimentos. Meu muito obrigado a todos que assistiram à aula e ao Laboratório de Neurofarmacologia, de onde eu sou aluno, e que me permitiu participar mais uma vez desse projeto incrível. Lembrando que esse vídeo deve ser utilizado apenas para fins educacionais e não lucrativos. Até a próxima!